Alice estacionou o carro em frente àquela casa antiga. Ela havia alugado-a por uma pechincha, pensava, pois era enorme. Um casarão do século retrasado, mas bem conservado apesar dos anos. Tanto os móveis como a construção e o piso pareciam como novos, mesmo apresentando aquele design barroco de outrora. Ela achou tudo extremamente de bom gosto e tratou logo de se instalar em um dos quartos do andar superior. Não precisou de muito para descarregar sua mala, com suas roupas e, mais importante, seu material de trabalho. O notebook ficou em uma pequena mesa arredondada, que antes cuidava de um abajur enorme que agora foi deslocado para cima de alguma das cristaleiras da parede oposta. A cadeira confortável de couro parece que foi feita para aquele conjunto. Sim, tudo perfeito, ela pensou. Sentou-se à frente do equipamento e continuou pensando. Pensou novamente, mas nada saiu. Fechou o computador com frustração. Parece que não será tão simples concluir seu livro. A mudança de ares lhe deu a esperança de desembaraçar as ideias. Já que a desculpa era o barulho da cidade grande, as ligações, o namorado, a mãe. Nada disso estava lá dessa vez, mas isso não pareceu adiantar, a princípio. Pôs-se a andar pela cidade, procurando talvez por algum passarinho de inspiração que pudesse pousar em seu ombro. Na verdade, mesmo que ele fizesse caquinha em seu casaco, já seria alguma coisa mais empolgante do que qualquer uma que aconteceu em sua vida nos últimos anos. Mas nem passarinho apareceu. A cidade estava tão deserta quanto a grande casa onde foi passar aquele semestre. Havia uma cafeteria, claro, sempre tem. Umas pequenas lojas fechadas, uma igreja enorme, toda branca por fora. Parecia a construção mais imponente daquele lugar, onde apenas sua nova morada parecia ficar em segundo lugar. Mas algo lhe chamou a atenção quando virou a esquina. Era uma loja com uma portinhola bem pequena e uma plaquinha discreta, adornada com uns arabescos dourados. Nela dizia Antiguidades. Alice adorava antiguidades. Era sobre isso que escrevia. Histórias de tempos antigos e coisas velhas. Gostava de tentar fazer o leitor sentir o mesmo cheiro de mofo que tanto a agradava. Havia algo de especial em ambientar suas histórias tão longe no passado. Para Alice, era como se ela não fosse desse tempo. Gostava de se sentir como suas personagens, vestindo aquelas roupas pomposas que levavam horas e horas para se arrumar ao corpo. Aquilo era mágico para ela, e ver, naquela cidadezinha quase abandonada, uma pequena lojinha cheia de relíquias esquecidas, lhe fez sentir verdadeiramente em casa. Ela não sabia como escolher qual vestido olhar ou pegar. Eram muitos e todos lindos, assim achava. Uma pequena senhora de cabelos curtos, totalmente brancos, curvada e lenta, sai por detrás da cortina que separa a loja do ambiente interno da casa. Ela não diz nada. Apenas acompanha Alice levantando os olhos por debaixo das espessas lentes de seus óculos. Ela separou algumas peças. Entre elas, um enorme vestido branco, todo rendado. Junto disso, foi colocando no balcão um castiçal, um globo dourado que ficava girando em cima de um pequeno cubo. É raro hoje em dia ver uma moça tão jovem interessada nesse tipo de coisa, disse a velhinha curvada, enquanto organizava o material selecionado, e Alice ainda olhava por outras mais.
Bom dia. Sim, eu adoro essas coisas. Me inspiram muito, respondeu Alice, tentando alcançar um quadro de uma pintura de um casal, andando na grama que fora deixado numa parte alta de um armário antigo. Fique à vontade, querida, tem muito disso aqui. A senhora continuou a deixar alinhados os itens escolhidos e depois foi registrando seus valores em sua antiga máquina registradora mecânica. Aquele barulho de engrenagens clicando distraiu a moça, fazendo-a notar, enfim, a velha mulher dona do lugar. Uma coisa, porém, dirigiu sua atenção, a princípio, de relance, mas foi o suficiente para que ela virasse várias vezes o olhar e se esquecesse de tentar pegar aquele quadro inalcançável para sua estatura. Por trás daquela cortina de contas coloridas, ela viu algo grande e brilhante, pulsando no fundo de uma sala. Senhora, ali também faz parte da loja? Não, minha querida, ali é a minha sala. Por que pergunta? É que tem uma coisa grande ali. Fiquei curiosa. Ficou? A gentil velhinha curvada deixou de fazer o que estava fazendo e, devagar, saiu de trás do balcão, se dirigiu até a porta e afastou a cortina para que a moça pudesse entrar. Então entre, pode ver. Alice foi ágil, pediu licença e se prostrou logo à frente daquilo que lhe chamou tanta atenção. Era algo enorme e retangular, coberto com um pano cinza muito espesso. O que Alice tinha notado pela loja, através das cortinas, eram os afrescos dourados e prateados, refletindo a parca luz que entravam pelas frestas da cortina. Aquilo parecia ser feito de alguma madeira negra e antiga. Ela percebeu, enquanto tateava vagarosamente os entalhes. Notou também que era apoiado atrás por uma enorme estaca de madeira escura. Era um objeto singular que despertou ainda mais sua curiosidade. O que é isso? A senhora ficou em silêncio e parecia até um pouco assustada com a indagação. Ela se esforçou para andar rápido e cobrir aquilo que ficou exposto daquela coisa sem seu conhecimento. Isso é só um móvel quebrado. Pensei que você estivesse curiosa sobre aquele quadro ali. Ela apontou para um enorme quadro logo na parede acima. Parecia bem bonito, mas Alice sequer prestou atenção. Não, fiquei interessada neste. Por que está coberto? A senhora deixou transparecer pelo semblante uma preocupação, como quase que um assombro, quando Alice sugeriu se aproximar do lençol. Olha, venha, vamos passar a sua compra. Eu preciso fechar a loja para ir à igreja. Já foi lá? É muito lindo e tem coisas muito mais bonitas do que as daqui, sabia? Ela tentou ser delicada enquanto conversava, mas usou toda a sua pequena força para arrastar a jovem moça para fora de sua casa, fazendo-a passar novamente pela cortina, retornando à loja. Alice, porém, não desviou o olhar daquela peça um instante sequer. Quando ficou novamente à frente do balcão, a velhinha continuou a lhe falar coisas sobre a igreja e sobre a cidade, enquanto terminava de registrar os itens, agora tão sem importância para a jovem. Ela não entendeu nada do que a senhora dizia. Apenas visualizava, obcecada, a enorme peça além da cortina colorida. A velha demorou para perceber que Alice não estava mais à sua frente. Foi só quando ouviu as contas da cortina se chocando que viu a moça já dentro de sua sala novamente. Ela tentou gritar, mas não tinha forças para isso. Era quase como se soubesse que não poderia fazer mais nada. Mesmo assim,
voltou para dentro o mais rápido que seu corpo pôde. Alice estava ofegante, com uma mão em seu peito, segurando a ponta daquele lençol velho com a outra. Seu desejo de puxar a cobertura só foi brevemente freado pela visão da senhora adentrando, desta vez em uma configuração totalmente diferente. O terror exposto em seu olhar lhe dizia tudo o que ela não conseguiria falar, e o vagaroso não, com sua cabeça, só reforçava o aviso. Mas ele não foi seguido. Decidida, Alice puxou o espesso e pesado tecido, que parecia querer realmente revelar o que escondia, pois desceu liso e sem interrupções. Era um espelho, envolto em uma moldura negra, entalhada com desenhos arcaicos, com decorações em prata e dourado, coisa que já tivera o leve vislumbre naquela hora, mas que agora fazem sentido mediante o conjunto onipotente à sua frente. Devia ter cerca de 2 metros de altura por 1 de largura. Estava um pouco inclinado para trás, apoiado pela espessa estaca que ia até o chão, encostada no rodapé da parede. Ela se demorou mais um pouco nos desenhos da moldura, traços que lembravam ondas ou coisas aquáticas, ou água em movimento. A velha senhora se aproximava, mas não o suficiente para ficar à frente do objeto ao qual Alice se prostrava. Por favor, vá embora. Quanto custa o espelho? Eu quero levar. Novamente, sem responder, ela agora só abaixa a cabeça e anda para o canto oposto da sala, visivelmente abalada. Sua voz trêmula tenta, sem sucesso, esconder o leve choro que começa a deixar escapar. Não está à venda. Mas por que está coberto? É tão lindo. Os olhos da jovem brilhavam com o reflexo do espelho, que, a princípio, capturava apenas o ambiente e a si mesma à sua frente. Mas, conforme sua atenção à sua própria imagem se fixava, algo ia mudando em sua visão. Por baixo da imagem dela mesma, começa a ter a impressão de notar algo se movimentando. No começo era apenas alguma neblina ou a ideia de uma, mas depois a imagem foi ficando quase tão clara quanto o seu próprio reflexo. E, quando percebe a imagem de um enorme redemoinho abaixo dos seus pés, sua própria imagem também está diferente. Agora, ela veste um longo e exuberante vestido branco, com um enorme chapéu. Está segurando um pequeno, delicado e elegante guarda-sol rosa claro. E, ao fundo da imagem, pessoas caminham em um parque verde num dia de sol radiante. Crianças brincam empurrando pequenas argolas a rodar usando gravetos em suas mãos. Ela leva uma das mãos ao rosto e o reflexo imita tanto seu gesto como sua feição de assombro e maravilhamento. Quando o redemoinho aumenta de tamanho e uma escuridão aterradora começa a sair de dentro daquele buraco imaginário, ela sente um sacolejo e algo lhe tira daquele transe. As duas agora estão ao chão, fazendo parecer que a senhora, usando da pouca energia que possuía, havia se jogado por cima de Alice, fazendo ambas caírem ao mesmo tempo em que tirava a garota da frente do espelho. Alice recobra a consciência e começa a se afastar tanto da senhora como do espelho, arrastando-se pelo chão, ainda sentada. O que aconteceu? A velhinha tenta se levantar da maneira que consegue, mas acaba pedindo ajuda à garota. Alice demora para entender a pedida, pois seus pensamentos estão absortos com aquilo que pensou ter visto no espelho. Inconscientemente, ela ajuda a senhora a se reerguer. E sem demora, a velha pega o lençol derrubado e tenta jogar por cima do espelho,
coisa que sequer consegue cumprir pela metade. Alice, em silêncio, a auxilia, e mesmo de maneira tosca, ambas conseguem acobertar o que ela, inadvertidamente, havia descoberto. As duas saem do local e a garota apenas anda pela loja sem rumo. O que foi aquilo? A senhora nada diz e apenas finge estar reorganizando os itens já esquecidos no caixa. Aquilo, o que, minha jovem? Que eu vi. Aquele espelho mostrou algo que não estava lá. Aquilo é só um espelho velho, mocinha. Você deve ter visto coisas. A velha não consegue mais esconder as lágrimas que caem ao digitar os preços dos itens na máquina. Eu sei o que eu vi, senhora. Por favor, me explique o que aconteceu. Ela para o que estava simulando fazer e começa a chorar copiosamente, levando as mãos ao rosto. Alice se arrepende do tom de voz e parte para trás do balcão para tentar acalmar a senhora. Me desculpe mesmo, não queria fazer isso. Ela diz ao abraçar a velhinha que lhe retribui o afeto. Depois de aparentemente se acalmar, ela se afasta de Alice e abre uma das inúmeras gavetas que ficavam abaixo da caixa registradora. De lá, ela retira um porta-retratos. Enquanto ainda suspira o choro contido, ela aperta a fotografia contra o peito e a entrega para Alice. Era a foto antiga de uma jovem muito bonita, de longos cabelos loiros, vestido branco, exuberante, sorridente e cheia de vida. Era a minha filha, Catarina. Tão linda, não é? É sim. O que houve? A senhora guia Alice para que se sentem em um pequeno sofá que fica logo após a entrada da loja, próximo da vitrine. Quando ela tinha 15 anos, descobrimos que ela tinha uma doença rara, sem cura. Tentamos de tudo e os médicos diziam não ter esperança que ela fosse sobreviver, nem qualquer coisa que pudessem fazer. A senhora enxugou as lágrimas enquanto Alice se demorava a admirar a foto de Catarina. Meu marido ficou inconformado e decidiu que iria descobrir uma forma de curar nossa filha. Ele prometeu. Ele viajou o mundo em busca de alguma coisa que pudesse ajudar. Qualquer coisa. Ele voltou quase 2 anos depois com aquilo. Depois dessa última palavra, a velha retornou ao silêncio, que foi quebrado por Alice, que devolvia a foto à mãe da menina. E então, o que houve? Deu certo? A senhora se ergueu do sofá e retornou para dentro de sua casa, vagarosamente. Por favor, agora vá embora. Você já fez estragos demais por aqui. Pode levar o que quiser, apenas saia. Alice não reagiu nem protestou dessa vez. Talvez percebendo que realmente fez algo que não deveria. Em silêncio e tristeza, ela se levanta e deixa o local, ficando apenas o sininho da porta a avisar a senhora que seu pedido havia sido atendido, dessa vez. Alice anda meio sem rumo pela cidade e, no caminho de volta à sua casa alugada, decide entrar na cafeteria que tinha notado no seu trajeto anterior. As únicas outras pessoas que tinha visto na cidade até então estavam ali, todos sentados, a maioria espalhados solitariamente ou em mesas com 3 lugares vagos ou em banquetas próximas ao balcão. Não deveriam ser mais do que 10. Um deles, em uma banqueta, parecia um velho policial a saborear uma xícara de café. O mesmo a cumprimentou com cordialidade, coisa que foi respondida com certo acanhamento por Alice.
não estava acostumada com policiais para falar a verdade. Ela se sentou em uma das mesas vazias e, rapidamente, uma outra senhora apareceu para lhe mostrar o cardápio, deixando-a à vontade para escolher o que iria pedir. Alice tentava se concentrar em sua fome, já que acabara de lembrar que não comera nada desde a última parada que fez na estrada, há cerca de 5 horas. Sequer havia dormido direito no trajeto, mas tudo aquilo estava ofuscado pelo que acabara de presenciar. Pediu café e um lanche que parecia bom e barato o suficiente. Depois de comer, em silêncio, ela se dirige ao balcão, onde a atendente lavava algumas louças e conversava com o policial. Oi, com licença. Olá, moça. Quer mais alguma coisa? Qual o nome da senhora da loja de antiguidades? Era como se todo o local tivesse parado de fazer o que estivesse fazendo ao ouvir aquilo. Mesmo sem conversar, o silêncio de todos que veio a seguir fazia parecer que ninguém mais sequer respirasse. Na verdade, o único som foi o do policial se engasgando com o café.